Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal LifeZone, um canal que tem trazido diversão, reflexão e também comentários em torno de algumas datas especiais, que é o que nós queremos fazer hoje. Hoje é dia 24 de julho, dia que em Moçambique nós comemoramos as nacionalizações e celebramos 46 anos desde que isto aconteceu. De que é que estamos a falar? No dia 25 de junho de 1975, o nosso país, Moçambique, alcançou a independência. Passado um mês, no dia 24 de julho do mesmo ano, realizam-se as nacionalizações. Em que é que consistiram? Consistiram em fazer com que vários serviços que ainda não estavam nas mãos dos moçambicanos passassem para os moçambicanos. Não só serviços, mas também instituições, instalações, edifícios, etc. Então, no dia 24 de julho, começa esse processo das nacionalizações, em que foram nacionalizadas 3 instituições, sobretudo, que são a parte da saúde, a parte da educação e a parte da justiça. E depois, no ano seguinte, tivemos também a nacionalização daqueles edifícios de arrendamento que davam algum retorno em termos de finanças. Mas o que eu quero refletir consigo é o sentido para nós das nacionalizações. Como é que nós podemos enquadrar as nacionalizações no contexto de construção da nossa nação? Como sabe, o processo da colonização foi praticamente o produtor, o que fez surgir o nosso país como país. Nós, antes da experiência colonial, antes da vinda dos portugueses, nós éramos povos. Mas, com a vinda dos portugueses em Moçambique e com o processo da colonização, temos também aquele processo de delimitação das fronteiras. Aí nós nos tornamos nós. Poderíamos explicar vários processos aqui que nos levaram nós a tomarmos consciência da nossa moçambicanidade e da necessidade de lutar para nos libertarmos. A verdade é que o processo da colonização, que terminou com a independência, e o processo da independência, que deu início a todos esses processos, incluindo as nacionalizações, são processos que construíram-nos como povo moçambicano. Por isso, uma palavra-chave em todo esse processo, e quando olhamos para o dia 24 de julho, uma palavra-chave que nós temos que ter é a construção da nossa nação e da nossa moçambicanidade. Então, quando falamos de construção da nossa nação, estamos a falar de construção do nós como moçambicanos, e o nosso como aquilo que é nosso como moçambicanos, como nação e como Estado. Quando nós falamos de Estado, sabemos que existem 3 elementos fundamentais que fazem com que nós falemos do Estado. Estamos a falar da terra ou do território, estamos a falar do povo e estamos a falar da soberania ou da política, do poder que norteia, que orienta, que dirige o povo. Então, é a partir desses 3 elementos que, olhando para o fato de que estamos em construção progressiva, gostaria de deixar para si 3 lições que nós podemos aprender a partir das nacionalizações. Primeiro, construir a terra, construir o território. Eu, você, todos os moçambicanos, somos chamados a construir esta nossa terra. Todo moçambicano tem que ter na sua consciência que, quando está a cultivar, quando está a trabalhar, quando está a edificar a sua moradia, quando está a fazer algum trabalho de caráter útil, está no processo da construção do nosso território, de construção da nossa terra. Então, nessa linha de construção também entra a questão de cuidado com a nossa terra. Vamos cuidar daquilo que é nosso em termos de território, em termos de terra, porque é aqui onde nós habitamos e nós nos identificamos com este lugar. Portanto, vai aí a lição.
tudo que nós fazemos em termos de construção, vejamos neste sentido de construção da terra, do território, porque é o que é nosso. Segundo, em relação ao povo. Como podemos falar de construir o povo? Quando falamos de construir o povo, eu estou a falar de construir-me a mim mesmo como moçambicano. Primeiro, em termos éticos. Construir-me como uma pessoa que sabe se comportar diante das outras pessoas. Recorde-se que nós temos um patrimônio cultural muito grande e o nosso país, Moçambique, é rico em termos de culturalidade e interculturalidade, porque somos vários povos que se unem num único povo. Então, essa questão de cuidado, de valorização das nossas raízes culturais, dos comportamentos que os nossos ancestrais nos ensinaram e também daquilo que nós aprendemos hoje, é importante para a consolidação nossa como povo. E ainda, nesse processo de construção como povo, há um elemento que gostaria de trazer aqui para si. É um elemento, na verdade, dividido em 3 subelementos lá dentro. De que é que estamos a falar? Construir-me a mim como indivíduo, eu como pessoa, como invisto em mim. Falei de ética, falei de cultura, mas também falo de outras competências que eu tenho que ter. Competências profissionais, competências linguísticas, etc. Investir em mim como pessoa. O segundo subelemento desse aspecto que estou a referir são as relações. Como é que eu estabeleço as minhas relações com os outros? Com quem eu lido? Quais são as pessoas que compõem os grupos em que eu faço parte? Veja, esse tipo de relações também são refletidos em termos de laços, aquelas pessoas que comigo partilham da mesma vida, e também ligações externas, aqueles que são de fora, mas têm algum tipo de ligação indireta. Como vão essas todas as relações em mim? Que tipo de relações nós produzimos, construímos? O terceiro elemento são as instituições. Portanto, estou a falar das pessoas, dos indivíduos, das relações e das instituições. Como é que eu colaboro para que as instituições que nós temos funcionem? Será que as nossas instituições funcionam? Primeira instituição, como exemplo, é a escola, a educação. Funciona? Será que eu, quando estou lá como estudante, estudo seriamente? Ou se estou lá como docente, ensino seriamente? A nossa escola, a nossa universidade, funciona? Questione-se isso. Outra instituição é a saúde. Será que o sistema nosso de saúde funciona? Olhemos para esse momento de pandemia da Covid-19. Será que nós estamos a cuidar bem da saúde das pessoas? Como vão as nossas instituições? Podia falar de outras várias instituições, as instituições de justiça, instituições de economia, financeiras, etc. Como funcionam? Então, esses 3 subelementos são de extrema importância. Indivíduos, investir nos indivíduos. Relações, investir nos laços, nas ligações que nós temos com os outros. E instituições. A última lição que nós queremos trazer está ligada à construção da soberania. Porque vimos construção do território, construção do povo e agora construção da soberania. Quando falamos de soberania, estamos a falar o quê? Estamos a falar da capacidade que nós, como povo moçambicano, temos de ser nós e de ter a nossa liberdade, a nossa autonomia perante os outros. Quando falamos de soberania, existem 2 tipos de soberania. A soberania interna, quando nós internamente temos um poder instituído e legítimo que exerce esse seu poder sobre o povo de uma forma legítima e funciona. E soberania externa, quando nós temos a capacidade de aparecermos com toda a nossa autonomia diante daqueles outros países que não são Moçambique. Agora, nessa construção da soberania, eu gostaria de deixar para si essa lição, que nós devemos construí-la como sujeitos. Porque nós devemos ser os sujeitos dessa soberania. Mas pense que a palavra sujeito tem um sentido ambivalente. Sujeito significa aquele que se sujeita a alguém, mas também sujeito significa aquele que age, aquele que tem por si a autonomia para fazer. Então, no primeiro sentido, sujeitar-se a alguém, nós devemos exercer o nosso ser sujeitos como pessoas que reconhecem o poder que existe em Moçambique. Quando olhamos para a nossa Constituição,
quando olhamos para todos aqueles que têm a legitimidade de exercer o seu poder sobre nós para a construção do bem comum. E o segundo sentido é sujeitos como aqueles que agem. Já que estamos numa sociedade democrática, a nossa sociedade moçambicana é democrática, somos nós chamados a sermos os protagonistas da nossa história e os protagonistas do futuro desse Moçambique que precisa de ser construído por cada um de nós. Então, gostaria de deixar para si essas 3 lições. Se você gostou dessa pequena reflexão, eu lhe convido a se inscrever nesse canal, se ainda não se inscreveu, e a colocar lá o seu like, para que todos os momentos que nós formos a produzir outros vídeos possa ter notificações. Hoje é dia 24 de junho, dia das nacionalizações. Amanhã é dia 25 de julho, dia de São Tiago Maior, um santo que tem uma história também, aqui sobretudo na nossa província de Tete. Recorde-se que nós temos alguns edifícios com o nome de São Tiago. Temos o Estúdio São Tiago, que ainda está ali, mas não é usado como estúdio, mas Estúdio São Tiago. Temos a Fortaleza São Tiago. Temos o edifício que foi construído para ser a paróquia de São Tiago, que é a capela agora, a Capela Santo Agostinho, que está lá na UCM, que é o edifício que foi construído muito tempo antes. Estamos a falar dos anos 1500 e tal. Portanto, tem uma história muito grande. E recordar que São Tiago Maior é o padroeiro da Sé Catedral de Tete e é o padroeiro de toda a província de Tete e de toda a diocese de Tete. Muito obrigado por ter me acompanhado neste vídeo e espero por si nos próximos programas neste canal Laisone. Tchau!